Você gosta de filme de terror? Já assistiu a escutou histórias de filme de terror? Eu confesso que particularmente não gosto muito. Mas e se o terror ele acontece com você, né? Por exemplo, se você é vítima de um crime. A vítima de um crime, ela está vivendo ali uma história de terror real, né? A pessoa que está sendo acusada de ter cometido um crime, de ser autor ou de ser partícipe, de ter participado de uma infração penal. A imputação a um inocente, né, ela é em si também uma história de terror. Então hoje eu quero conversar com vocês sobre a maior história de terror em processo penal, em persecução penal. O que é mais assombroso no processo penal é o erro judicial. No vídeo de hoje nós vamos conversar um pouco sobre os casos mais emblemáticos de erro judicial e como que o erro judicial ele se converte num terror, num horror, tanto para a sociedade quanto para a pessoa que está suportando aquele assombro, aquele terror, aquela injustiça, não na ficção, no filme, né? Mas na vida real. Mas, afinal de contas, o que é o erro judicial, né? Eu disse a vocês na introdução que o erro judicial ele é o grande terror na persecução no processo penal, porque imagine você suportar o peso de uma condenação, você tendo a certeza e a convicção e a consciência limpa de que você é inocente, né? Então, isso é um grande terror, um grande horror. Mas, afinal de contas, o que é o erro judicial? Olha que importante, eu vou descomplicar, eu vou traduzir essa linguagem cifrada. O erro judicial, ele ocorre toda vez que um ato processual, ele é realizado, mas ele é realizado de maneira deformada. Ele é realizado de maneira irregular. Tá certo? Então, por exemplo, uma intimação que ela não segue o rigor da lei, né? Uma intimação irregular, uma intimação que não respeita o ordenamento jurídico, né? Uma busca e apreensão que viola os limites que foram determinados pelo juiz para aquela busca e apreensão. Então, toda vez que um ato processual ele extrapola, ele passa dos seus limites formais, nós possivelmente estaremos diante de um erro judicial. O erro judicial ele está intimamente vinculado à violação das formas sobre os atos processuais. E sabe por quê que essa reflexão existe, que essa relação existe entre erro judicial e forma? Porque forma é garantia. A forma processual, a forma do ato, por exemplo, a formalidade acerca do APF, que são os autos da prisão em flagrante, né? Está disciplinado lá no 300, 302, 301, 304 do nosso Código de Processo Penal. Essa formalidade não é só formalidade. Sabe por quê? Porque atrás da formalidade eu tenho direitos fundamentais. A formalidade ela existe para garantir direitos fundamentais. Por isso que a gente diz, né, no debate científico acerca do processo penal das ciências criminais, a gente defende que a forma ela é garantia. A forma, a substância da forma são os direitos fundamentais, né? Então, quando eu violo uma formalidade, eu violo o direito fundamental. E, portanto,
ao violar o direito fundamental e ao violar a forma, eu estou numa circunstância de erro, isto é, aplicando de maneira equivocada o direito. Então, o erro judicial nada mais é do que uma aplicação injusta, equivocada, desarrazoada e violadora do próprio direito, tá certo? É o direito se contradizendo, é o direito sendo contra o próprio direito. Isso é o erro judicial, tá certo? Para a gente chegar em um erro de cognição, isto é, o juiz ele compreendeu mal aquele fato. Isso é um erro de cognição, né? O processo penal de conhecimento, antes da execução penal, o processo penal de conhecimento, ele existe para quê? Ele existe para o juiz poder conhecer o caso e, a partir desse conhecimento, o juiz ele vai julgar. Então, primeiro o juiz conhece, depois ele vai condenar ou absolver. Por isso que a primeira parte ali do processo penal, depois do inquérito, né, é o processo penal de conhecimento. O juiz ele está organizando a sua cognição, o seu pensamento, o que ele sabe sobre aquele fato, tá bom? E aí, olha que interessante, essa cognição do juiz, isto é, a compreensão, o que o juiz sabe daquele caso, cognição é o que o juiz sabe daquele caso. Isso vai ser construído a partir dos atos processuais, né? Então, os atos processuais, eles vão construindo a cognição do juiz sobre o fato e vão possibilitando a produção das provas, que é o elemento mais importante para o juiz conhecer o caso, né? Então, se eu tenho algum erro acompanhando os atos processuais, acompanhando a ampla defesa, o contraditório, se eu tenho algum erro formal acompanhando a audiência de instrução, tudo isso vai ter consequência na cognição do juiz. E aí, a partir desses erros, dos atos processuais, o erro em relação à ampla defesa, ao contraditório, erro em relação à audiência de instrução, isso pode conduzir o juiz a uma posição equivocada em relação aos fatos, em relação às provas, tá certo? Então, esse é o cenário jurídico em matéria processual penal do erro judicial, tá bom? O erro judicial, ele está associado à cognição do magistrado, uma cognição equivocada, e ele está associado à violação da formalidade processual. A forma, ela não tem como fim ela mesma. A finalidade da forma é garantir um direito fundamental. Vou explicar melhor se ainda não ficou compreensível para vocês. Olha só, vamos supor que seja imputado um crime a uma pessoa. O que é imputação de um crime? É dizer que você cometeu um crime. Isso é imputação. E aí a pessoa ela foi condenada pelo magistrado, foi condenado pelo juiz lá na ação penal, tendo como base exclusivamente as provas produzidas no inquérito. Isso pode conduzir o magistrado a um erro judicial. Sabem por quê? Porque, vamos lá, a prova, segundo o nosso Código de Processo Penal, a prova ela deve ser produzida em contraditório. Então, em regra, o que eu tenho lá no inquérito policial? Eu tenho elementos informativos e provas cautelares. Mas eu não tenho, em rigor, prova, porque prova é produzida sob o contraditório judicial. Eu não tenho contraditório lá no inquérito, porque o contraditório pleno no inquérito poderia tornar ineficaz o próprio inquérito. Imagina um delegado
informando a pessoa, o juiz informando a pessoa que ela vai ser grampeada, que vai ter uma escuta telefônica. Então, não há um contraditório pleno no inquérito policial, só na ação penal, tá certo? Então, vamos supor, né, esse exemplo que nós estamos trabalhando aqui, a pessoa ela foi condenada só com base nos elementos informativos do inquérito, né? Essa condenação, ela é um erro judicial, por quê? Porque eu não tenho, em regra, ali naquele momento, eu não tenho prova. A prova é na ação penal. A pessoa não pode ser condenada com base exclusivamente nos elementos informativos do inquérito. Isso está pacificado, né? Então, eu estou demonstrando a vocês o que é um erro judicial na prática e como que isso está associado à violação de direitos fundamentais. Então, eu, enquanto réu, por exemplo, eu tenho direito que o juiz me condene ou me absolva estando amparado por provas, e prova é produzida sob contraditório judicial. Eu tenho esse direito. Eu só posso ser condenado ou absolvido mediante as provas que estão colocadas, né? Então, isso é muito importante, tá? Acho que com esse exemplo fica mais evidente, assim, essa relação entre o erro judicial e a necessidade de se respeitar a formalidade do processo. O caso mais emblemático de erro judicial na história do Brasil, né, que se estuda muito nas faculdades de direito, é o caso dos irmãos Naves. Os irmãos Naves, eles foram condenados, eles foram torturados e eles foram forçados a cumprir uma pena que eles nunca deveriam ter cumprido, né? Eles ficaram mais de 8 anos, cerca de 8 anos presos, tá? E olha que triste. Um dos irmãos, ele faleceu, chegou a falecer por conta de problemas que foram decorrentes dos maus tratos, da tortura e da privação de liberdade. Então, olha que terror, olha que horror, uma pessoa chegar a falecer por conta de um erro judicial, por conta de uma prisão ilegal e arbitrária. Então, o caso dos irmãos Naves é o maior caso de terror em relação a erro judicial no processo criminal brasileiro. E aí, por que é importante a gente pensar enquanto sociedade, por que esses erros judiciais eles acontecem, né? Aconteceu lá no caso de Irmãos Naves e não parou de acontecer não. Até hoje nós enfrentamos esses erros judiciais, essas prisões arbitrárias e ilegais. Infelizmente, esse é um assunto contemporâneo, esse é um assunto atual, tá certo? Mas os erros judiciais, eles acontecem muito em razão de pressão social. Sim, acontece um crime, né? Aconteceu um crime. E ainda mais se o crime é um crime hediondo, se um crime um crime que é carregado, acompanhado de muita comoção social. Então, naturalmente, nós temos uma pressão social diante daquele caso. E, por vezes, diante da pressão social, da comoção social, o magistrado ele tenta responder isso. Ele tenta responder isso antecipando a condenação, antecipando o julgamento de mérito. Então, essas antecipações ou decisões que têm caráter de antecipação, né, formalmente não é antecipação, mas você vai perceber ali a funcionalidade, tem sim funcionalidade de antecipação. Eu estou falando da prisão preventiva. Em vários casos, a prisão preventiva ela tem funcionalidade sim de antecipação de cumprimento de pena. Então, esse clamor pela punição fast food, pela punição imediata, esse clamor ele também conduz a erro judicial e foi o que conduziu lá em 1937, por aí, 38, alguma coisa assim, foi esse clamor popular que conduziu também, que corroborou com o erro judicial
que acabou aterrorizando a vida dos irmãos Naves. Tá, Rafael, professor Godinho, eu entendi, né? O que é erro judicial, entendi, né, esse caso por cima, assim, esse caso dos irmãos Naves, que foi um caso de erro judicial, né, que foi um caso em que os réus ficaram presos, na verdade foram condenados e ficaram presos injustamente, né, por cerca de 8 anos. E o que que esse caso, professor, tá? Mas o que que esse caso ensina pra gente? O que que esse caso revela? Bom, esse caso ele revela primeiro o problema e o perigo de se ter na confissão a rainha das provas. É a crítica que a gente faz ao ANPP, né? O ANPP, em alguma medida, ele retoma essa ideia de se atribuir a confissão, a condição de ser a rainha das provas, a prova por excelência, né? Então, naquela época, os irmãos Naves foram torturados até confessar, né? Quem é torturado, gente, vai entrega a mãe, entrega a família, né? Entrega a si próprio. A pessoa só quer encerrar o episódio de tortura, tá bom? Então, a tortura, ela é um elemento, naturalmente, é um elemento que viola a integralidade da nossa Constituição, viola a base, a substância da nossa Constituição e, notavelmente, naturalmente, conduz também o processo penal, a persecução penal, a erros judiciais. A gente sabe que, infelizmente, maus policiais não são os bons policiais, maus policiais até hoje fazem uso de expedientes de tortura, e a tortura, gente, tortura não é justiça, tá bom? Você que acha bonito ou endossa torturador e a técnica da tortura, é porque você ou é mal intencionado ou você não sabe o que você está falando, tá bom? A tortura, além de ser execrável, ela corrobora para erro judicial. Tá certo? Então, esse caso dos irmãos Naves revela isso para a gente, né? Revela o perigo da confissão na condição de rainha das provas. E outro problema que esse caso, né, que esse horror judicial revela para nós é em relação ao punitivismo tradicional, né? Essa coisa de primeiro eu prendo, depois eu vejo. Essa posição, essa postura constitucional, essa postura jurídica, essa cultura jurídica, gente, precisa ser revisada. A gente precisa rever isso, né? Com essa cultura punitivista, a gente conseguiu melhorar a nossa sociedade, né? Os índices de criminalidade são menores, né? Então a gente precisa revisitar, a gente precisa, de repente, reformar ou até, quem sabe, revolucionar essa cultura jurídica no âmbito criminal, tá certo? Porque chega de prender para depois ver o que aconteceu. Chega de decretar prisão preventiva sob o argumento abstrato, gasoso, de defesa da ordem pública, né? Isso, na verdade, favorece a criminalidade, favorece o recrutamento de pessoas pobres para a criminalidade. Quando você joga essa pessoa para dentro do cárcere, você não está tendo uma postura pró-sociedade. Se você joga de qualquer maneira ali, né, sem saber exatamente o que de fato aconteceu, você está antecipando uma condenação, né, sob o pretexto de defender a sociedade, mas na verdade você está jogando uma pessoa para eventualmente ser recrutada pelo crime organizado. É isso que acontece na realidade. Então, esse caso revela também os limites dessa cultura punitivista. Terceiro aspecto que o caso dos irmãos Naves revela para a gente pensar é em relação à fragilidade da defesa. A defesa técnica, ela não pode ser fragilizada. Eu não posso, sob o pretexto de ter um processo penal mais eficiente, de dar uma resposta mais célere para a sociedade, isso
não pode custar os direitos fundamentais, não pode custar a defesa técnica, a ampla defesa e o contraditório, né? E no caso do Tribunal do Júri, a plenitude da defesa, que é diferente de ampla defesa. Então, esse caso revela isso para nós, né? E a necessidade imperativa de se fortalecer a paridade das armas, né? Então, as mesmas armas que estão disponíveis, que estão dispostas, né, para o Ministério Público, elas precisam também ser colocadas para a defesa técnica, né? Então, esse caso revela também essa necessidade de se fortalecer a ampla defesa, o contraditório, né? Ampla defesa e contraditório não são, pessoal, não são questões protocolares, não é um protocolo. A ampla defesa e o contraditório tem que ser efetivo, né? Por que que o réu quer participar do processo? Bom, ele quer participar para influir no resultado. Então, essa é a eficiência da defesa técnica. É você ter um contexto institucional, um contexto procedimental que favoreça que o advogado do réu vai atuar tendo armas e condições de influenciar a cognição do magistrado, tá certo? Então, são esses aspectos que esse caso, né, esse horror que foi vivenciado, experimentado pelos irmãos Naves, ensina para a sociedade brasileira, tá bom? Pessoal, de lá para cá, desde a época lá dos irmãos Naves até o presente momento, nós estamos em 2025, muita coisa mudou, né? A primeira coisa, foi promulgado em 1988 a nossa Constituição Federal, a Constituição Cidadã, né? E aí a Constituição Cidadã, pela primeira vez na história, ela vai trazer lá no seu início, né, no artigo 5º, um extenso rol de direitos fundamentais, né? Esses direitos fundamentais são a substância, a razão de ser do nosso Estado, da nossa democracia. Para que existe Estado? Para que existe democracia? Existe Estado, o Estado existe para cobrar imposto? O Estado existe para oprimir as pessoas? Não, não deve ser assim. O Estado, ele existe para garantir direitos fundamentais a todas as pessoas. O Estado existe para garantir que todos os cidadãos tenham acesso àquele rol lá de direitos fundamentais do artigo 5º. O artigo 5º não é uma poesia que deve ser contemplada pelos cidadãos. Não, o artigo 5º ele deve ser vivido. As pessoas têm o direito de viver o artigo 5º da Constituição, de experienciar, de experimentar, de fruir o artigo 5º da Constituição, tá bom? Então, essa é a primeira coisa que mudou de lá para cá, né? De lá para cá também nós tivemos um fortalecimento da ampla defesa e do contraditório, tá certo? Nós tivemos muitas mudanças e modernizações do nosso Código de Processo Penal e também do direito penal material, né? Mudanças ainda insuficientes, porque nós ainda vivemos sob a égide do Código de Processo Penal lá dos anos 40 do século passado. Eu defendo que é necessário uma reforma total do nosso Código de Processo Penal, porque toda a base conceitual, a base epistemológica do nosso Código de Processo Penal é lá de 1940, tá certo? É época do Estado Novo, né? Então nós precisamos de uma reforma ampla, uma reforma total, uma mudança total no nosso Código de Processo Penal. Mas de lá para cá nós tivemos muitos avanços significativos e importantes, né? Nós tivemos avanço em relação à cadeia de custódia, né? Um tema muito importante sobre a confiabilidade da prova. Então, por exemplo, o policial que faz uma busca e apreensão de um objeto, aquele objeto apreendido, ele tem todo um rito
de colheita, de guarda, onde que vai ser guardado, como que vai ser lacrado, né? O objeto vai ficar sob custódia de quem que vai ficar responsável por aquele objeto, né? Então, nós tivemos a, é, é, a, um avanço nesse sentido, né? Nós trouxemos para o Código de Processo Penal o respeito à cadeia de custódia, que é uma inovação muito recente, né? Ela já está lá no nosso Código de Processo Penal, mas o fato de estar não é suficiente. É preciso mudar a cultura jurídica dos magistrados. Então, não é porque eu tenho cadeia de custódia lá que, em todos os casos, a cadeia de custódia é respeitada. Não. Né? Não é porque eu tenho uma previsão legal da cadeia de custódia que ela está sendo respeitada 100%. Tá? Outra coisa importante, né? As audiências de custódia. Audiência de custódia que não tem nada a ver com a cadeia de custódia, tá bom? Cadeia de custódia está relacionado não à cadeia, né? Mas está relacionado a uma concatenação, a uma sequência de procedimentos que vão garantir o cuidado e o zelo com determinada prova, para a prova não ser adulterada. Então, a cadeia de custódia, ela garante que a prova não seja adulterada. Isso foi um avanço significativo para evitar esse terror, né, abominável do erro judicial. A audiência de custódia, né, por outro lado, ela está relacionada com um direito da pessoa que foi capturada, que foi presa. A pessoa que foi presa, ela tem o direito de passar por uma audiência, né? A pessoa que foi presa, ela está sob a custódia do Estado. Essa pessoa que está sob a custódia do Estado, ela tem o direito a uma audiência. O nome dessa audiência é audiência de custódia. A audiência de custódia, já tem um vídeo no canal sobre a audiência de custódia. Se você não viu esse vídeo, não perca tempo, vá lá, veja esse vídeo, veja como que ficou o vídeo, tá certo? Porque a gente aprofunda essa reflexão sobre a audiência de custódia nesse vídeo anterior, tá certo? Então, esses são alguns avanços que aconteceram de lá para cá, desde o caso dos irmãos Naves, tá certo? E outra coisa importante para finalizar, que também há um aspecto, um ato que dificulta o erro judicial, né? Que é a necessidade hoje do reconhecimento fotográfico regular. Então, o reconhecimento fotográfico, tal qual a cadeia de custódia, ele possui todo um regramento específico sobre como que deve ser feito esse reconhecimento fotográfico. Então, o reconhecimento fotográfico que viola a sua disciplina legal, que está lá no Código de Processo Penal, tá certo? É um reconhecimento proibido. Porque se esse reconhecimento fotográfico viola a sua disciplina legal, a probabilidade desse reconhecimento irregular redundar em erro é muito grande. Então, para evitar o erro judicial, o reconhecimento fotográfico irregular, ele é vedado, ele é proibido, tá certo? Então, nem todo reconhecimento ele é um reconhecimento legítimo e legal. Então, esses são os aspectos que mudaram de lá para cá, tá bom? Só que olha que interessante, professor, todas essas mudanças, todos esses avanços que o senhor mencionou, eles foram o suficiente para impedir que novos erros judiciais, como esse dos irmãos Naves, acontecesse novamente? Infelizmente, não. Né? Infelizmente, os erros judiciais, eles são extremamente recorrentes. E eu quero dizer mais para vocês. Eu tenho certeza, tenho plena convicção de que os erros judiciais, eles são subnotificados. Nós não temos uma noção precisa sobre a quantidade de erros judiciais, porque não são todos os erros judiciais que vêm a público, como veio esse erro judicial no caso dos irmãos Naves, tá bom? Então, infelizmente,
esse é um problema que se alastra, que se arrasta pelo tempo, pela história processual penal brasileira. Expliquei o que é o STJ e o que o STJ fez no dia 14 de outubro de 2025. O STJ ele prolatou uma decisão anulando uma ação penal em que o réu estava preso por mais de 14 anos. O nome do réu, né, é importante a gente dar nome, né, especialmente nesses casos, porque para a gente entender que não é estatística, não é mais um, é uma pessoa, é um ser humano e poderia ser você, tá certo? O erro judicial, ele não escolhe, né, a pessoa, muito embora a gente sabe qual que é o público preferencial das cadeias do nosso país. A gente sabe qual que é o público preferencial, né? Não somos ingênuos. Mas o erro judicial ele pode cair sobre os ombros de qualquer um de nós. Por isso que nós precisamos estar atentos em relação ao Poder Judiciário, à postura do Poder Judiciário, às políticas públicas no âmbito da prestação jurisdicional, né? Então, olha que interessante, o nome do réu é Francisco Marlon Barros Aguiar, né? O Francisco Mairlon Francisco Mairlon Barros Aguiar. Ele ficou preso por 14 anos, pessoal, 14 anos em razão de um erro judicial. Isso é um terror, isso é um horror da vida real. E aí, pessoal, eu não estou diminuindo aqui a dor da família, a dor da vítima. Esse é o desafio do processo penal. O processo penal ele precisa garantir a aplicação do direito penal, a aplicação do quantum da pena, sim, né? Precisa acolher a vítima, mas ao mesmo tempo o processo penal ele precisa dar palco para os direitos fundamentais do réu. E o processo penal ele não pode permitir que pessoas inocentes sejam condenadas. O processo penal não pode permitir o que aconteceu nesse caso, né? No caso chamado de crime da 113 Sul em Brasília. Esse caso ficou conhecido como o crime da 113 Sul de Brasília, né? Esse caso, né, ele foi anulado por quê? Bom, o STJ, ele faz o controle de legalidade. O STJ, ele não vai revisitar fatos. Então, o STJ, ele só verifica se um ato processual, se uma prova, ela vai violar lei federal. Então, o STJ, ele avaliou isso. E ele percebeu que, no caso, o senhor Francisco, ele foi condenado tendo por base exclusivamente os elementos informativos do inquérito policial, né, da fase que não é propriamente judicial, tá certo? E aí, nós também tivemos várias provas no decorrer da ação penal que entrava em contradição com as provas do inquérito, tá certo? Então, essa violação da forma para o STJ, ela não é permitida. Não é possível que você condene uma pessoa com base exclusivamente nos elementos informativos do inquérito policial, tá certo? E aí eu trouxe aqui para compartilhar com vocês um dos fundamentos jurídicos dessa anulação no STJ, né? Que o ministro, na ocasião, disse o seguinte: é inadmissível que no Estado democrático de direito um acusado seja pronunciado. O que é pronunciado? É quando o juiz decide que uma pessoa que está sendo acusada de cometer um crime doloso contra a vida, que ela vai para
o tribunal do júri, que ela vai para o conselho de sentença. Né? Nós ainda estamos na primeira fase, e aí o juiz vai decidir se pronuncia ou não pronuncia. Então, decisão de pronúncia é isso. Tá? Voltando aqui, abre aspas para o ministro do STJ. É inadmissível que no Estado Democrático de Direito um acusado seja pronunciado e condenado apenas com base em elementos da fase extrajudicial, dissonantes da prova produzida em juízo e sob o crivo do contraditório, tá certo? Então, isso aqui, turma, voltando, falei turma, então, pessoal, esse é o ponto, né? Nós precisamos ter muita atenção em relação à formalidade dos atos processuais. Então, o erro judicial, ele vai ser convertido em uma perda humana, né? Em um prejuízo humano. Então, o seu Francisco, ele não viu o seu filho crescer, ele perdeu convívio social, convívio familiar, perdeu a dignidade, tá certo? E mesmo sendo inocentado, o STJ reconhecendo a sua inocência, né? Porque a anulação, ela reestabelece a inocência. Então, isso não significa que ele não vá conviver com o estigma de ter ficado preso por 14 anos. Né? Então, essa perda humana, ninguém repara. A gente pode até ter uma tentativa de reparação a partir de uma ação indenizatória, que deve sim acontecer, tá certo? Mas isso não é o suficiente para devolver 14 anos em que a pessoa passou em um estado que o próprio, em uma condição que o próprio Estado reconhece que é um estado permanente de coisas inconstitucionais. Você passar 14 anos em um lugar insalubre, em um lugar que é impermeável à dignidade humana, né? Isso é algo que vai, infelizmente, acompanhar o senhor Francisco para o resto da sua vida. E o erro judicial, ele não fica restrito, né, a só a pessoa ali que está com a sua liberdade privada, né? Então, isso é muito importante, né? E deve fazer a gente pensar um pouco sobre essa individualização da pena, né? Enfim, porque o erro judicial, ele não respeita essa individualização, não. Né? O erro judicial, ele vai interferir e vai alcançar memória, afetividade, laços familiares. Né? Então, tudo isso é alcançado, na verdade, é destruído pelo erro judicial. Tá, professor Godinho, eu entendi o que é erro judicial, eu consegui ter uma noção desses casos, mas qual que é a moral da história? O que fica de reflexão, né, para o cidadão e para quem está se preparando para atuar na advocacia? Bom, pessoal, o que fica de reflexão? Primeiro, parou, agora eu continuo. A vontade de punir, ela não pode substituir a prova. Né? Vou falar de novo porque eu olhei para a folha. 1, 2, 3 e já. A vontade de punir, ela não pode substituir as provas. Então não é porque eu quero, não é porque o clamor popular está pedindo que o juiz deve acatar. O juiz, ele não é um representante popular no sentido de ter que decidir a partir do que o povo pede. Não, o juiz, ele precisa definir uma causa a partir do que diz o ordenamento jurídico, a partir da hierarquia escalonada das normas do direito brasileiro. O juiz deve decidir a partir dos fatos, a partir das provas. Né? Então, a sua convicção sobre o caso, ela deve ser constituída pelas provas e não pelo clamor popular. Então, esse é o primeiro ensinamento que fica a partir desses dois casos de terror
que eu relatei aqui para vocês. Segundo aprendizado que fica em relação a esses dois casos é o seguinte: bom, a confissão ela não pode ser considerada a prova por excelência, a rainha das provas, principalmente se foi uma confissão que não foi obtida de maneira legal, de maneira lícita, sob a batuta do contraditório, se foi uma confissão que foi antecedida a elementos, indícios de que essa confissão ela foi antecedida por uma tortura, né? E nós temos torturas clássicas e torturas não clássicas. Eu entendo que se você prende uma pessoa para forçar uma colaboração premiada, isso é tortura. Isso é uma tortura não clássica. Prender o passarinho para o passarinho cantar, né? Você foi lá, prendeu a pessoa. Ah, não, ó, se você fizer o acordo de colaboração premiada, você sai. Isso tem aspecto de tortura. Então, esse é o segundo ensinamento que fica. A gente não atribuir um valor especial à confissão e fortalecer os mecanismos de controle sobre a confissão, né? De controle legal, de controle judicial. E esse controle não pode ser só protocolar, só pro forma. Tem que ter controle efetivo, né, da legalidade, da constitucionalidade das confissões. E o terceiro aprendizado que fica desses dois casos de terror que eu compartilhei com vocês aqui é o seguinte: o processo penal, olha o que eu vou dizer, o processo penal, ele é o direito dos inocentes. É isso mesmo. O processo penal, ele existe para... ele é um dique de contenção do poder punitivo do Estado. Ele é a própria resistência do réu, de quem está sendo imputado, a quem se imputa um crime, uma infração penal. Então, o processo penal, ele não existe para atender expectativas sociais. O processo penal, ele existe para garantir, sim, que lá na frente o direito penal seja aplicado, mas também que seja observado as garantias constitucionais do acusado, porque no processo penal o acusado ele não é um objeto que vai ser manuseado de qualquer maneira, né, até confessar, permitindo até a tortura. Não. O réu, o acusado, ele não é um objeto, ele é um sujeito de direito e que vai exercer os seus direitos fundamentais ao longo da persecução penal. O desrespeito a esses direitos incorre em erro judicial. Esse é o terceiro aprendizado que fica desses dois casos que a gente acabou de compartilhar aqui nesse vídeo de hoje. Isso que eu faço aqui, pessoal, é para divulgar a reflexão jurídica a partir de critérios científicos. É um esforço de fortalecer no ambiente da internet a divulgação científica na área jurídica, né? Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, tá certo? Ative aí, acho que chama sininho, né? Ativa esse negócio aí que chama sininho, para chegar as notificações. E nós temos também um link na descrição do canal, que é o link dos apoiadores. Então, se você está gostando do canal, se você acha que é relevante esse tipo de iniciativa aqui na internet, né? Eu não estou buscando ser um influencer. Eu estou buscando o quê? Eu estou buscando divulgar o meu trabalho enquanto professor, na condição de professor, e fortalecer a divulgação científica do direito aqui na internet. É isso que eu estou buscando, não tem nenhuma pretensão aqui em ser influencer. A nossa pretensão aqui é fortalecer a cultura jurídica. E aí, caminhando para finalizar, eu quero dizer a vocês o seguinte, ó, Halloween tá aí, né? Nós estamos no mês do Halloween e se comemora também o dia do Saci, tá bom? Então, não é só o Halloween que a gente comemora dia 31 de outubro, não.
É o dia do Saci também. Talvez seja mais importante o dia do Saci do que o dia do Halloween, porque o Saci é nosso. O Saci é daqui do Brasil, é nosso, né? O Saci é nosso e boi no lambe. Mas enfim, tanto o Halloween e o Saci são brincadeiras, são ensinações, são projeções do imaginário popular, né? São, por vezes, tem brincadeiras e sustos passageiros, né? Coisas que passam. Agora, esses erros judiciais, eles não passam, eles ficam, tá certo? A pessoa que sofreu esse erro judicial, ela vai conviver com aquele erro para o resto da vida dela, tá certo? Ela vai ter que aprender a conviver com esse erro judicial. Então isso é muito triste. Eu aqui, enquanto advogado criminalista, eu lido com isso diariamente, a todo momento. É impressionante, tá? Depois eu estou propondo fazer um quadro só sobre causos que eu possa compartilhar com vocês. E aí, claro que a gente não vai revelar nada que não possa ser revelado, né? Mas só no sentido de compartilhar as reflexões jurídicas. Mas o erro judicial, infelizmente, ele é muito presente no processo penal brasileiro e ele é permanente, não é passageiro como Halloween ou como uma brincadeira, um susto, uma encenação no Dia das Bruxas, enfim, no Halloween, tá certo? No processo penal, monstruoso, né, são os erros de investigação. Isso é monstruoso no processo penal, né? Os fantasmas que nos assombram no processo penal são as memórias sob provas inválidas, né? Ou memórias ficcionadas que depois são convalidadas em atos processuais. Isso é um fantasma para nós que atuamos no processo penal. E os monstros assustadores no processo penal são os boatos, são as denúncias caluniosas, né? São as sentenças sem fundamentação qualificada, né? Sem fundamentação consistente. Então, esses são os horrores e terrores que nós podemos acompanhar e que, por vezes, acompanhamos, infelizmente, no processo penal. Se você está gostando dessa iniciativa, se você quer participar dessa comunidade que está se formando aqui no YouTube, né, em torno desse canal, em torno das reflexões e dos estudos que eu estou propondo, né, nós temos também a possibilidade de você ser um apoiador do nosso canal, dessa nossa iniciativa, tá bom? Meu muito obrigado e até a próxima.